Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa reflexão do dia de hoje. Um momento que nós criamos para poder oportunizar reflexão, para que a gente possa compartilhar informações, verdades, inquietações, dúvidas, para que a gente possa aproveitar esse tempo para que a gente venha enriquecer o nosso conhecimento. Nós não estamos aqui trazendo a verdade absoluta, a verdade é relativa sempre ao olhar de cada um, nem tampouco querendo trazer o saber pleno, até porque este daí, quem acreditar que detém, deu o primeiro passo para a sua queda. Aqui nós estamos fazendo uma reunião de amigos, compartilhando pensamentos, compartilhando pesquisas, embasando sempre as nossas verdades, tentando trazer informações com valor para vocês, né? E para a gente também, porque quando nós pesquisamos, nós acabamos embasando também as nossas próprias verdades. Para quem não me conhece, eu me chamo Maurício Dias, o filho da Dona Ivete, do seu João, o esposo da Kênia, o pai do Cainã, o irmão do Marcelo Dias, o padrinho da Maria Clara, do João Vitor e do Levi, meus afilhados emprestados. Na tela abaixo tem o meu amigo André Mota, o filho da Dona Célia, o filho do seu Manuel, o esposo da senhora Cláudia Patrícia, o pai do Cainã, olha a coincidência, o pai da Dona Jéssica, Gel de Boas, e o avô da Alice. Não é? Olha só. Dona Alice Moura. Dona Alice Moura, né? Enfim, essa é a reunião de amigos e pra gente será prazeroso que todos percebam no final desse bate-papo, saiam com a sensação de que valeu a pena ter investido o seu tempo nesse bate-papo. Que de fato valeu a pena ter compartilhado ideias com esses dois que estão aqui sempre em busca de conhecimento. Enfim, o nosso tema de hoje é um tema instigante e intrigante também. O tempo. Meu amigo André Mota, será que nós temos domínio sobre o tempo? E outra, que é o tempo finalmente? Eita, boa pergunta. Agradeço a participação sempre da turma que tem nos assistido aqui. Falar que tem sido um imenso prazer trocar essas reflexões com o Maurício, um grande parceiro. Reforçar o que o Maurício disse, aqui ninguém está querendo passar verdade nenhuma, na verdade estamos fazendo um exercício de reflexão, um exercício da busca do conhecimento, que é o que a gente deve fazer corriqueiramente. E que bom que se as pessoas que estão nos assistindo saírem dessa live buscando fazer também, dentro do seu seio familiar, com seus amigos, reflexões a respeito de assuntos que parecem simples, né, cotidianos, mas que tem uma reflexão por trás muito grande. É importante para a gente compreender. Pois é, Maurício, uma pergunta dessa cara, né? Será que temos... Para esquentar logo, né? Começar logo já quente. vai do que é o tempo, né? Do que é o tempo? Vamos falar assim, de tempo, a princípio, do ponto de vista da física, né? Eu não sou físico, minha formação é sociologia, não tem nada a ver. Mas a curiosidade leva a gente, né? E do ponto de vista da física, a gente fala muito, né? Física quântica, chega a virar uma religião. Sim. O tempo na acepção da física e etc. Tal. Cara, o tempo na acepção da física é um negócio fabuloso. Eu acho que assim como é para nós também, né? E na física, mal, eles têm uma questão de falar das dimensões, tá? E olha como eu vou tentar explicar de forma bem simples. A gente, quando olha um desenho numa parede, a gente vê o desenho em apenas uma dimensão, vamos dizer assim, né? Quando você entende que esse desenho pode ser mais alto ou mais largo, você coloca uma outra dimensão nessa proposta, vamos dizer. Então, seria aquele eixo, né? X e Y, né? Sim. Então, pode crescer nessa direção, que pode crescer nessa direção. Imagine um ponto, né? Que você pode trafegar com ele para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro. Quando você, aí desenho, geometria e tudo mais, você aplica a curva de perspectiva nos desenhos, que desenha sabe, né? Você coloca outro eixo nessa curva, né? Que seria esse, vamos dizer assim. Então, esse nosso pontinho que está aqui na tela para cima e para baixo,
variando em 2 dimensões, ele começa a variar também na profundidade. Olha que diferença que ficou já, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ele está acima e na profundidade. Isso seriam as 3 dimensões. Essa visão que a gente está tendo na nossa tela agora, eu estou olhando o Maurício, em 2 dimensões, na verdade, mas a perspectiva é de 3 dimensões. Então a gente compreende mais ou menos 3 dimensões. Então, digamos que no nosso dia a dia, no nosso momento presente, eu estou aqui olhando para o Maurício, nessa tela dos smartphones, olho para a doutora Cláudia, que está me acompanhando aqui do meu lado, e eu vejo tudo em 3 dimensões, né? Essa seria a dimensão humana, vamos dizer assim, né, de observação. Só que aí repare o que a física faz com a gente, cara. Ela diz, todas essas 3 dimensões, elas podem ocorrer em momentos diferentes, certo? Então, a gente está aplicando as 3 dimensões no momento exato agora, só que se eu busco essas mesmas 3 dimensões no momento do tempo, que é diferente desse tempo agora, eu tenho aí a 4ª dimensão. Pois é, aí começa a complicar. Que seria essa possibilidade de ver de viver o momento em outros tempos. O que é que eu quero dizer, viu, Mauro? Sim. Do ponto de vista matemático, isso já é possível. Na equação matemática, isso já se encaixa. Mas nós não conseguimos voltar no tempo, nem acelerar o tempo. Por mais cara. A gente vai estar sempre no presente. Pois é, cara. E assim, eu vi uma mensagem de Karnal dentro de uma palestra dele falando sobre isso. O espaço versus o tempo. E aí vem uma inquietação. Será que nós estamos apressando os nossos movimentos, não conseguindo viver o agora porque nós estamos pensando lá na frente? E aí acaba que a gente não vive nem o agora, nem o depois. Porque a gente está nesse momento e está pensando o que vai fazer amanhã. A gente está nesse momento, vivendo esse momento, e pensando o que vai fazer daqui a um mês. E isso tudo são movimentos que a gente não tem como prever se até lá nós conseguiremos manter esse objetivo. E aí a gente acaba não vivendo nem o agora, nem o depois. Então esse espaço versus tempo talvez seja uma das grandes dificuldades para poder a gente conseguir entender se nós conseguimos dominar ou não o tempo. Porque assim, no meu entendimento, a única forma da gente conseguir dominar o tempo é a gente vivendo o único momento que é possível viver, que é o agora, que é esse instante. Porque assim, ó, André, se a gente parar para pensar, só para poder finalizar, se a gente parar para pensar, a música que a gente colocou de Maria Gadu, Oração do Tempo, ela já é passado. Já passou. A gente não consegue viver mais. O que eu disse então, Pois é. Então, assim, a gente acaba... E isso, olha só, isso aqui, eu faço isso, o André faz isso, todos nós fazemos isso. O exercício é justamente começar a pensar se vale a pena viver o momento agora, pensando no momento depois. Porque você deixa de viver o agora e esse momento depois ainda nem existiu. Você perde um investimento, que é o seu tempo. Alguém comentou aí, eu não peguei quem foi, mas alguém comentou aí, quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? A gente só consegue viver no agora. E quando exatamente. Depois, quando você o vive, ele já é presente. Não é viver. Só viver em 2 momentos que não são o seu presente de uma forma. Ou na sua memória, ou no seu sonho. Tem uma amiga, Mal, ela, não sei se ela já está aí, mandou um poema essa semana para mim, mandou 2 poemas para mim. Minha amiga Saraísta, ela mandou 2 poemas para mim, tá? Eu queria ler para você um poema que está falando, ela fala justamente dessa questão da temporalidade enquanto do momento presente, é importante. Sim. Aí ela diz assim, o mundo é pequeno, os sonhos são gigantes, e o tempo, esse passa que a gente nem vê, mas o mundo também pode ser gigante. Se os sonhos forem bem menores que a realidade de um momento bem vivido, este torna-se eterno. Olha aí a lembrança. Perfeito. Para os que estão valer o momento, eternizando. Para os que se foram, obrigada.
tão simples e tão verdadeira. Perfeito. E trabalha com essa questão da temporalidade. Pois é, e assim, ó, tem um filósofo que é conhecido, muito conhecido de André. Esse é o famoso. E conhecido também de um amigo que está participando, Walter Neto, que perguntou para mim, se não falar sobre ele, não vai valer a pena. Olha lá que pressão, que responsabilidade. Eita. Lúcio Sêneca. Um cara que estava muito à frente do seu tempo e que vinha com sacadas assim muito fortes, sabe? E numa dessas frases que ele lançou para o mundo, né? Porque isso já tem mais de 2000 anos, ele falou: o homem que sofre antes do necessário sofre além do necessário. Você acaba vivendo algo que você não sabe exatamente como será. E esse talvez seja um dos grandes motivos que nós temos tanta ansiedade. Porque objetivar o futuro é importante demais. É importante até para poder a gente chegar e ter um fator motivacional a mais. Com certeza. Porém, o futuro está sendo construído agora, porque quando você viver o futuro, já vai ser presente. Quando você for viver o seu futuro, já vai ser presente. Então, o único momento que você vai conseguir viver é o agora. É a construção desse agora. Parece clichê, né? Mas é a construção desse agora que vai justamente chegar e possibilitar você viver esse futuro. E se a gente ficar pensando e preso demais a esse futuro, a gente não vive o agora, e consequentemente não vai conseguir viver o futuro. De forma nenhuma. O tempo é um tema bem complexo, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer esse tipo de reflexão no nosso dia a dia, justamente porque nós não temos tempo. Não temos tempo. Você falou, parece clichê, que não dá para fugir disso, quando essa é, de fato, a realidade observável, né? Porque há outras questões, tem gente que questiona a existência do tempo. Quem assistiu, exatamente. E já vi que alguém colocou aqui Quanto Tempo o Tempo Tem, um documentário fantástico, depois a gente deixa nas bios aí, vai poder ter acesso a uma série de reflexões acerca do tempo que são impressionantes, mas que são necessárias. Mas tem gente que diz também, vai ter estudioso para dizer, o tempo não existe, o tempo é uma ilusão. Agora repara, para refletir sobre essa questão de o tempo ser uma ilusão, mal. O tempo, ele é falado de maneira genérica, o tempo. Mas o meu tempo, o seu tempo, são tempos diferentes e sempre foram diferentes. Sim, a questão intensidade, sempre. A questão é que a necessidade de controlar sociedades, a necessidade de organizar a vida, vamos dizer assim, fez o homem fracionar o tempo em horas, minutos, segundos, e definir que o dia teria 24 horas. Agora, e se Maurício definir que o dia tinha 32 horas? A própria definição de hora de tempo é uma definição abstrata, construída no tempo e no espaço, ou seja, foi construída por um determinado momento, por um determinado povo, e que é que a gente adota até hoje, que é a linguagem mundial, né? O dia tem 24 horas em qualquer lugar. Imagine, cara, se o Japão resolvesse adotar uma outra medida de tempo, que dissesse assim, ó... Pois é, ia bagunçar tudo, cara. Não, ia ter 30. Ia ser uma bagunça. Mas isso nos leva ao seguinte, então peraí, esse tempo existe? E é tão louco o negócio, André? Pois é tão louco o negócio, porque às vezes, até mesmo a gente se questiona isso, mesmo sem perceber, porque quando a gente trabalha num escritório, por exemplo, que não tem acesso às janelas, o dia e a noite acabam se tornando um só. Porque você se perde. Simplesmente se perde na noção, porque não tem aquela luz, porque antigamente a gente tinha muito mais facilmente isso, né? A luz é do dia e a noite, o escuro é da noite, não é? Não tem mais luz, então está de noite, não é? E na verdade, se você estiver num ambiente fechado, você não consegue ter esse parâmetro. Né? O shopping center muito bem, né? Dentro do shopping. Um shopping center. E é um dos motivos para isso, para você não ter realmente a noção do tempo.
Isso aí já é pensado, né? É uma estratégia. André, sobre esse documentário, Quanto Tempo o Tempo Tem, ele é um documentário muito forte, que mexe muito, muito mesmo. É muito difícil alguém assistir o documentário e não mexer, e não parar para refletir, e não se sentir inquieto com o que é dito. Porque a gente começa a trazer para a nossa vida, a gente começa a trazer para a nossa realidade. Né? Eu fico brincando sempre em sala, né? Tem alguns alunos meus aí que estão assistindo com a gente a live, e eu faço em sala, eu coloco no quadro a data, né, de hoje, por exemplo, a data do dia, né? Logo quando eu chego, e aí eu olho para eles e olho para o quadro e falo assim, que dia é hoje? Aí eles falam, né? 22 de junho. Pois bem, amanhã de hoje não voltará. O que vocês fizerem na manhã de hoje vai ser um investimento do tempo de vocês. Ou seja, quem é o responsável pelo controle do seu comportamento é você. É você que vai valorizar o seu tempo ou não. E esse exercício é importante que a gente faça diariamente, para poder a gente entender o quanto muitas vezes, e aí vem Sêneca de novo, o quanto o ser humano ele é apaixonado por aprender coisas inúteis. A gente às vezes se pega observando quem foi o campeão de cachorro-quente, quem mais comeu cachorro-quente. Que relevância isso tem? Emprego do tempo, hein? E engraçado que depois desse documentário, André, eu começo a observar as coisas e peraí, não, isso aí eu vou perder meu tempo. Ele mexeu muito comigo. Por isso eu recomendo, quem não assistiu, Quanto Tempo o Tempo Tem. Olha lá, nós não conhecemos os diretores do documentário, não conhecemos ninguém na Netflix, tá? É apenas, de fato, um algo que vai valer a pena você investir esse tempo. A HB falou, André, só para poder não perder, que ela falou lá em cima, o tempo é o senhor da razão, esse é o clichê. Inclusive, eu queria até aproveitar para pedir que vocês coloquem frases relacionadas ao tempo, essas frases engraçadas, né, que a gente traz como jargão durante muito tempo, que a gente vai conversando e falando sobre elas aqui. Mas diga lá, André, que eu te interrompi. Você fez um comentário aí de HB, comentou aqui que a gente vive o presente e passado e futuro são apenas uma ilusão, porque a gente entende o tempo como esse contínuo, né, linear de movimento. A gente, na verdade, confunde às vezes tempo com movimento também. Sim, e também sim. Desculpa. Alguns filósofos dizem que o movimento não existe. Na verdade, o movimento é você parado no instante seguinte. Olha a confusão reflexiva que isso causa, que ou então, se não existe o movimento, existe o tempo, ou se não existe o tempo, existe o movimento. É complexo. Uhum. E aproveitar esse tempo é o que nós temos de maior valor. Porque, assim, os nossos maiores capitais, vamos dizer assim, é o tempo. De investimento. É mesmo. É o seu maior capital, porque é o tempo de sua vida. Nossa vida é finita, graças a Deus ela é finita, porque ela foi infinita. Talvez a gente não estivesse prestando tanta atenção do outro. Mas com a nossa vida finita, o que nos dá a humanidade e a finitude da vida, o que mais precioso nós temos é o tempo. De que forma empregar esse tempo em nossas vidas? Pois é, cara, pois é. Às vezes fica a sensação que a gente está vivendo sem perceber. Né? O tempo passou, perfeito. A gente olha assim e se pergunta, nossa, hoje já é segunda, já tem 15 dias que nós fizemos aquele bate-papo sobre perdoar. E assim, é a vida acelerada, né? A vida acelerada que nós estamos tendo está levando a gente a isso, né? A muitas vezes viver sem perceber, e quando menos esperar, já passou o dia. E tem um negócio, você me apresentou o estoicismo. Você gostou, né? Tá vendo? Você me apresentou o estoicismo e tem um fundamento dele muito bacana. A gente precisa começar a valorizar o que a gente pode controlar, no sentido de um exemplo, vou dar um exemplo para poder, acho que, contextualizar o que eu estou dizendo. Começa a chover. A gente se apega à chuva e começa a reclamar da chuva. Mas espera aí, a gente consegue controlar a chuva? Não consegue. O que é que a gente consegue controlar? O guarda-chuva. Uma capa de chuva. É isso que a gente tem que se apegar. É nisso que a gente tem que colocar energia. Não é? Porque se a gente se apegar à chuva, o que vai acontecer? A gente vai ficar brigando com o quê? Com São Pedro. Vai dizer, não
O que leva, sabe? A gente vai chegar a desgastar e perder tempo. O que leva vai perder tempo. O tema dentro do estoicismo aí de Sêneca, que é a questão da expectativa. Mas não vamos falar sobre isso agora. Senão... É para outro tema, né? Agora, Mal, eu fiquei esses dias a refletir, e aí também muito provocado, quando a gente abriu o tema tempo, foi uma provocação, uma das provocações veio de Sara, essa minha amiga, querida do coração, e eu fiquei refletindo muito sobre o tempo. Na verdade, essas lives estão sendo está sendo de um valor inestimável, principalmente para mim. Para mim também. Nossa, mexendo muito. E o tanto que a gente busca informação, que estuda, que reflete sobre isso, e quantas reuniões que nós temos refletindo, isso faz abrir a nossa cabeça para outras coisas. Eu fiquei refletindo o quanto que o tempo é nosso. Até fiz uma provocação, algumas pessoas responderam, esse tempo é meu? E aí algumas pessoas responderam sim, outras fizeram outras reflexões, e a minha interpretação disso é que esse tempo é nosso, entre aspas, porque esse tempo nosso, meu Maurício, André e seu Maurício, é das nossas mães, quando elas nos põem no mundo e acompanham, mesmo de longe, a nossa vida. É verdade. Esse tempo é delas também. Esse tempo é meu, mas não é meu só. É meu e de Claudinha, é meu e de Maurício, quando a gente compartilha esse tempo juntos, é meu e de meus filhos, é meu e de meus estudos, é meu e de meus amigos. Quer dizer, eu não tenho a posse total desse tempo, a não ser que eu me isole, seja um eremita, me isole, assim, eu sou dono unicamente do meu tempo. Mas quem é que não chega em casa, agora para Maurício, tá com o seu Kainan aí, chega em casa do trabalho e o filho não requer atenção. Pois é, cara. Você estava falando aí e eu estava refletindo sobre uma frase que eu ouvi alguns minutos atrás e que, nossa, mexeu demais comigo. A gente está vivendo um momento que realmente está mexendo muito, né? Então, altos e baixos, dias bons, dias mais ou menos, eles sempre vão acontecer, né? E esse rapaz que você falou agora, que está até aqui agora do meu lado, ele chegou e fez assim: você não está tendo tempo para mim, você está tendo tempo só para sua live e para André. E assim, cara, mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu comecei a me questionar, será que em um determinado momento eu realmente estava disponibilizando mais tempo para isso do que para ele, ou porque ele está exigindo minha atenção full time, que é uma possibilidade, talvez essa seja até a mais correta, mas mexeu comigo. E você vê, e isso só corrobora com o que você falou sobre o tempo não ser só nosso, né? Vem cá, rapidinho. Isso só corrobora com isso, tá? E André colocou aqui que muitas vezes o tempo é um remédio, realmente, o tempo ele é um remédio. Que às vezes coloca as coisas no lugar, não é? A gente às vezes tem o Domênico De Masi, ele traz no livro dele o ócio criativo, essa necessidade, né, de muitas vezes você ficar em silêncio, muitas vezes você ficar mais reservado, não um ócio de preguiça, né? É um ócio de utilização para pensar, né? Para poder você chegar a refletir, para você chegar e explorar algumas coisas que estão dentro de você e que muitas vezes só ficam reverberando por dentro e não saem, não é? Ainda brinco até com os meus alunos de sala, reverberou fala, que é importante para justamente compartilhar, né? Essas inquietações, elas valorizam demais a quem está escutando. E muitas vezes a gente acha que é uma bobagem nossa, mas isso pode fazer uma diferença absurda para quem está escutando, né? Mas enfim, voltando sobre o tempo, né? Mal, assim, a gente sempre evita assuntos ligados mais a polêmicas e etc, políticas e etc. Então, não vamos fazer isso, mas uma coisa a gente não pode deixar de dizer que é sobre a observação do tempo e o uso do tempo pelo homem moderno. O que acontece? Imagine um homem
um pouco antes da Idade Média. Sim. O tempo passava de maneira mais devagar, e o tempo passava do mesmo modo. A questão é o volume de atividades que nós fazemos durante esse tempo. Então, imagine esse tempo. Como é que deveria ser o controle e o uso do tempo por parte dessas pessoas, por parte daqueles que plantavam. Ou melhor, por parte daqueles que ainda hoje plantam. Você tem o tempo de plantar. Você tem a espera do tempo para colher. A partir do movimento de industrialização e depois dos avanços tecnológicos, etc., a combinar com os dias de hoje, o homem passou a medir o seu tempo, sobretudo do ponto de vista produtivo, sobretudo do ponto de vista do quanto que eu preciso produzir materialmente, vamos dizer assim, dentro desse tempo. E óbvio que a produção material ela é importante, ela é o que dá sustento à vida, vamos dizer assim, sustenta nossas famílias. Ela é importante, mas não é só ela. E o homem parou, não conseguiu, perdeu a noção e a forma como usar melhor o seu tempo. Não de maneira genérica, tem pessoas que fazem. E aí chega a tecnologia e que nos faz, depois que a gente sai do nosso momento produtivo, trabalhando para alguém ou trabalhando para nós mesmos, nos faz trabalhar gratuitamente para um mundo externo que a gente não percebe às vezes, né? É verdade. O tempo novamente é usado com a gente dentro de uma esfera de controle que a única coisa a partir daí é vou dormir para amanhã recomeçar todo esse ciclo. Exatamente. Pouca reflexão a respeito, um pouco dedicado o nosso tempo àquilo que efetivamente é importante, como pensar a vida, como observar a vida, como observar, conversar com os amigos, pensar nos amigos, meditar. Esse tempo cada um vai usar da sua forma. Gel de Coisa acabou de falar de o uso do tempo é extremamente pessoal. Com certeza. O seu Kainan se manifestou aí também. Foi, eu não vi não. Ele disse que passamos por isso também, né, pai? Ou seja, eu não estou sozinho. Gabi também falou, estamos juntos, amigo. Várias pessoas estão no mesmo dilema, né, cara? Não tá, não. Olha, meu filho, uma vez pequenininho, virou para mim e disse assim, eu cheguei do trabalho falando sempre ao telefone, sempre, meu telefone ligado 24 horas, e ele queria brincar. Aí eu falei, agora não, pai, agora não, tô trabalhando, peraí. Aí demorou, eu desliguei o telefone e fui brincar com ele, ele aí ficou de mal. Não queria mais falar comigo. Ele tinha idade do seu Kainan. Eu perguntei, o que aconteceu? Por que ele mal com o pai? Aí ele, porque você só quer falar com seus amigos. Você não quer falar comigo. Você só quer falar com seus amigos. Aí cara. Foi uma das primeiras lições sobre o tempo que eu tive. E ao tempo do trabalho, mas há também o tempo de eu dedicar atenção àqueles que me amam. Sim. O meu tempo de trabalho foi tão forte, tão grande, tão dedicado, que meu filho recentemente me teve a impressão. Começou a me conhecer a partir do momento que eu comecei a ter mais flexibilidade de trabalho. Tem que ter cuidado. E cai naquilo que a gente conversou, né? Não. Naquele bate-papo, né? Para aquele que é workaholic, atenção, meus amigos, o tempo passa. Passa, já são 7h30, pra você ter ideia como tá voando. Olha, deixa eu te falar, eu assisti o filme Alice, né? E Alice traz várias lições, várias lições, né? E uma delas é que a gente não pode voltar no passado, mas a gente pode aprender demais com ele, demais. E assim, o passado ele acaba sendo um grande resgate de informações para que a gente não venha a cometer ações iguais, né? Nesse momento que a gente está vivendo. A gente não pode viver o passado, mas a gente pode sim aprender com ele. André, vamos ler, né? Vamos ler o que o pessoal colocou por causa do horário. E eu queria, só na volta a gente vai falar um pouco, tem uma carta de um amigo meu chamado Felipe Paiva, que ele passou por uma experiência espetacular, sem celular. Eu queria ler aqui na íntegra para vocês.
E vou falar uma frase de Sartre, só para poder a gente dar essa pausa para fazer a leitura, que é o seguinte: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez ou está fazendo com o que a vida fez de você. A vida fez de você. Pois é, porque a gente às vezes se apega demais a algumas coisas, né? Porque a vida é o azar, e a gente precisa começar a entender que nós controlamos o nosso comportamento. Se tem uma coisa que a gente consegue controlar é o nosso comportamento. Até mesmo para poder se permitir ser influenciado por alguém. Tá? Ele está dizendo que está aqui, Paiva. Está esperando, né? A gente vai fazer uma leitura aqui, Paiva, e vai ler a sua carta. Quando você for ler aí, pega para mim 2 comentários. Tem um comentário de Sara que eu não consegui pegar. Certo. Poxa, eu falei aqui, não foi? Poxa, que é outra pessoa, cara, que eu acabei não pegar. Paula Cruz. Tá. Meu tempo é válido, é com os que amo. Solitude, plenitude, botou isso aqui. Poxa, bacana, ó. Alessandra, presente, meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui, minha mãe também. Importante. Deixa eu ver aqui os comentários, perguntas, né? Vou só adiantar, porque senão a gente se perde. Se não podemos mudar nada, o melhor momento é agora e é ele que temos que aproveitar. Essa é uma frase que veio da sua residência, viu, André? Do seu Kainan, foi ele que colocou. E foi? Ah, rapaz. Foi. Olha aí, ó. Suzana, Sussu, botou aqui. Quanto tempo o tempo tem? Essa daí é do nosso documentário, muito bacana. Solitude, botar estar mentalmente consciente, presente no presente, o único real que existe, apesar de ser o único possível, é o mais difícil. Mas é isso que tem que ser feito. Temos que viver o presente precioso. Gel de Boas colocou aqui. Ó, HB, viajei legal. E olha que estou tomando café e não vinho. HB. Vamos levantar uma taça de vinho, hein? O agora já é passado, então temos que aproveitar cada segundo, com certeza. Rose colocou: aprenda a amar cada versão de si, sem o peso de querer ser quem você já foi, ou a ânsia de por ser alguém que você ainda não é. Essa é minha aluna, viu? Que orgulho, viu? Que orgulho. Ó, Moshe, acreditamos que o tempo decorre de forma linear, que ele avança uniformemente para sempre, até o infinito. Mas a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. Foi o que a gente estava conversando, né? Na verdade, passado é memória. Einstein fala isso, né? E futuro é sonho. Eu vou mandar um beijo aqui para a Probita, foi a primeira professora do meu filho. Ela está aqui presente também. Oh, que legal. E olha que foi uma pessoa especial, viu? Uma pessoa muito especial na vida da gente. Olha aqui, verdade. Porque o carinho que ela tinha por Kainan, que tem até hoje, que nos segue, é absurdo, André. Era uma segurança que a gente tinha em deixar a nossa preciosidade com ela. E ela é uma das grandes responsáveis pela formação dele também. Então, Probita, ó, saudades, viu? O que Probita faz com carinho é dedicar tempo ao outro. Exatamente. Quando você dedica tempo ao outro, o maior presente que você pode dar é o tempo ao outro. Olha o João que me falou, meu afilhado. Muitas pessoas dizem que o tempo está passando muito rápido, mas na verdade não é o tempo que passa rápido. Somos nós que não estamos aproveitando, é isso mesmo. O que é esperar o tempo certo? Ó, HB, ó. O que é esperar o tempo certo? Esse tempo certo ele vai variar tanto de uma pessoa para outra que não dá nem para poder te explicar aqui. Esse tempo certo, André, vai variar tanto. O tempo certo é o agora. Uhum. Olha só a Gel de Boas falando. Esses dias em casa sem rotina faz a gente parecer que está em um shopping center. Não percebemos o passar do tempo. E de repente já é hora do jantar. E que dia é hoje mesmo? Realmente eu me pego direto perguntando isso. Que dia é hoje mesmo? Um filme que fala muito bem sobre a importância do tempo, mesmo no meio de outros temas, é Interestelar, que você até me indicou, não é? Perfeito esse filme. Perfeito. O Preço do Amanhã também é muito bom. O Preço do Amanhã fala sobre a questão da ligação de tempo com dinheiro, né? O poder. O tempo acaba virando a moeda de troca, entre aspas, né? Ótimo filme. Esse filme é muito bom também. Com Justin Timberlake, muito bom. O tempo não para, já dizia Cazuza, é isso mesmo, Léo. Deixa eu ver aqui, cara, para poder dar tempo. Da outra vez a gente não falou o nome, não comentou de todo mundo e ficou esse ato, né? Dea falou muitas vezes o tempo é um remédio. Samuel tá dizendo aqui, cheguei. Ainda bem que você chegou, né? Bem-vindo, Samuel. O tempo é o senhor da razão. Samuel.
Mas o que é usar o tempo corretamente? Isso veio também da sua família, viu, André? E quem foi? Foi Jéssica. Cada um que define o que é prioridade, é isso mesmo. Cada um define sua Isso é prioridade. verdade. É verdade. Mas a gente Exatamente. compartilha sempre com alguém. É uma frase que você usa muito. É verdade. E ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Né? Ninguém é tão alguém que nunca Então, precisa de seu ninguém. tempo é Essa frase eu conheço também. Essa eu conheço. Seu tempo é um tempo dedicado não só a você, mas é dedicado ao outro. E às vezes a gente pensa, tempo como? Eu não estava lá na casa de fulano fazendo nada para ele, não capinei É verdade. na casa. Às vezes a dedicação é quando você para escutar o outro, quando você para viver junto ao outro, quando você abre mão de algumas coisas que seriam apenas para você, unicamente para você, com mais pessoas, isso você doa aquilo que você tem de maior, que é o tempo. Esse filme que você falou com o Justin Timberlake é fenomenal para você fazer essa reflexão. Muito forte. Porque você literalmente doa ou vende, vamos dizer assim, o seu tempo de vida. E é isso que a gente está fazendo. A gente, na verdade, quando a gente nasce, a gente começa a morrer a partir do nascimento, né? Milhões de cara. Todos os dias. Todos os dias. Eu já perdi algumas, sabe? Já foi. Ô, André, eu pesquisando, eu encontrei uma palestra de Pedro Calabres, que é um neurocientista, e ele falando sobre essa questão da vida. Muita gente fala assim, aproveite o seu dia como se fosse o último dia. E ele traz uma ideia diferente que eu acho muito bacana, que o correto deveria ser viva o seu momento enquanto ele está acontecendo. Viva o seu momento enquanto ele está acontecendo. Porque você vai colocar intensidade neste momento, ele não vai voltar. Então, se você começa a colocar essa intensidade, você começa a aproveitar esse momento, nossa senhora, você começa a ver a vida e dominar um pouco mais do seu tempo, né? Deixa eu continuar aqui que tem um monte de frases. Vai, lê aí. Jéssica me pediu para mandar um oi para Kainan. Deixa comigo, viu, Jéssica? Kainan apareceu aqui, o pessoal começou... vou falar para você, André, não é porque é meu filho não, viu, cara? Minha cunhada Lélia Garrido, aí, excelente profissional de RH aí, tá comentando, Alice através do espelho, muitas lições sobre o tempo. Muitas lições, muitas. Verdade. Olha, se eu ia falar de Kainan, que não é porque é meu filho não, meu moleque é bonito, vou te contar. Esse moleque quando aparece é uma agonia, meu amigo. O tempo é o aprendizado do passado, do presente e do futuro, disse Igor. Muito bem, Igor. Uma honra. Parabéns pela live, Felipe Paiva. Cara, deixa eu ler o que Felipe Paiva falou. Sim. Yasmin, deixa eu só ler essa de Yasmin, que é a última que tem aqui, para mim. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Perfeito. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Perfeito, Yasmin. Perfeito, Yasmin. Foi minha aluna também. Essas minhas alunas me deixam cheio de orgulho. Olha lá, eu vou ler na íntegra a carta de Felipe Paiva, porque eu não quero perder nada do que ele falou, né? Enquanto isso, vou pôr meu celular, então vou ficar sem nos falar. Tá, certo. Paiva trouxe para mim o seguinte, eu pedi, na verdade, para ele relatar para mim o período de experiência que ele teve sem celular. Ele ficou 6 meses sem celular, e aí eu pedi para ele relatar para mim como foi esse período, porque o celular hoje move muitas coisas, né? E ele trouxe o seguinte, é engraçado falar sobre esse período que passei sem celular. Para te falar a verdade, já não consigo nem lembrar direito como foi. Parece que não foi algo real. Até porque hoje eu já não me enxergo sem celular novamente, risos. Antes de entrar nessa, eu tinha esse exato pensamento. Porém, em uma viagem a trabalho, meu celular acabou quebrando na véspera do retorno. Tirando as necessidades que foram as básicas, porque eu precisava do meu celular para poder sacar dinheiro, o celular acabou que não me fez falta, sendo bem honesto. No trabalho, consegui organizar uma rotina na qual o meu telefone fixo era o meu maior aliado, além das trocas de e-mails que me tornaram um profissional muito mais correto, digamos assim, uma vez que todas as minhas rotinas estavam devidamente formalizadas, além das minhas atividades que estavam todas documentadas. Olhando por esse lado, tive grandes avanços, porém foi quanto à produtividade que me senti ainda menos com falta do celular. Lembro que estava numa rotina louca de faculdade, trabalho, atividades físicas e vida social, todas elas muito bem organizadas devido a esse fator. Conseguia produzir muito no trabalho, não me atrasava, não tinha um aparelho ali do meu lado vibrando o tempo todo, tirando minha atenção.
Meu despertador biológico funcionava bem, não existia soneca. Já hoje durmo e acordo pelo menos 5 vezes antes de levantar. Na faculdade dei algumas viagens de balde por conta de cancelamento de aulas, mas nada que me tirasse do sério. Todas as minhas atividades estavam dentro do prazo e eu bem comigo mesmo. Hoje sou mais um que não vive sem celular. Agora mesmo estou aqui digitando essa mensagem para você através dele e não me enxergaria o fazendo de outra forma. Risos. Lembro que os 6 meses entre 2017 e 2018 foram surreais, literalmente. Talvez seja a hora de repensar sobre como era possível aproveitar o tempo daquela forma. E essa carta foi feita e redigida por um dos caras assim mais sensatos, de um coração absurdo, que eu tive o prazer de conhecer, e foi com o futebol, né, que é Felipe Paiva. Um ser humano diferenciadíssimo, de uma áurea diferenciadíssima, um cara que é impossível você não gostar, porque ele é muito verdadeiro com ele mesmo e com as pessoas, sabe? É um amigo que você pode dizer assim, esse é meu amigo. E vindo dele o peso ainda é maior. Né? O quanto que nós utilizamos mal essa tecnologia. Porque na verdade o problema não está no celular. O problema ele está na utilização do celular. Da forma como nós empregamos, investimos o nosso tempo sobre o celular. Não é? E aqui é nós mesmos, tá? É nós mesmos, porque somos todos aqueles que têm celular, que vivem com esse mesmo sentimento. Não é, André? Irmão, e a gente às vezes dá atenção ao celular, às milhões de notícias que passam nos podcasts ou no Instagram e etc. E às vezes a gente não dedica tempo a ligar para as pessoas que a gente mais ama. E um dia o tempo passa, foi bom, e só fica a nossa tristeza, às vezes, de não ter poder falar com as pessoas. Eu tenho amigos que viajaram, saíram do estado, foram para outro, e obviamente ficamos muito tempo, mas eu acho que a gente podia em algum momento ter estado mais presente na vida um do outro. Obviamente a gente também não pode preencher a vida do outro completamente, né? Mas eu acho que uma porção de tempo da minha vida precisa ser de alguma forma aproveitada presenteando o outro. É bom, é assim que eu penso. É para poder a gente continuar com os nossos laços, né, e tornar a vida melhor. Sim. Ou Sim, cara. a gente se rende a Mark Zuckerberg, Elon Musk e vai respondendo apenas no Instagram. Pois é. Olha, André, às vezes eu tenho a sensação de que é necessário uma tragédia para que a gente possa valorizar o nosso tempo e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? E eu não estou falando nem do corona não, tá? Não estou falando da Covid não. Estou falando que muitas vezes é no leito de morte que as pessoas elas estão realmente abertas a interpretar algumas ações das vidas delas. E eu entendo que a gente pode... um filme sobre isso aí agora. Vai, continuar. E eu entendo que a gente pode, hoje, a partir de agora, mudar esse rumo. A gente pode refletir sobre o que nós estamos valorizando dentro do nosso tempo para poder, a partir daí, ter uma vida melhor de você com você mesmo e com aquelas pessoas que também fazem parte do seu tempo. Né? É uma reflexão para todos, né, André? Essa questão do tempo, ela mexe muito, muito, principalmente nesse momento que a gente está tendo tanto tempo, né? Em casa, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente está deixando de aproveitar esse tempo. Teve uma inquietação que você falou comigo, nas nossas reuniões, né? Que olha só, a gente se prepara, tá, para poder vir conversar, a gente se reúne bem umas 4 vezes para poder trazer algo que seja realmente de valor, tá? E você falou sobre justamente isso daí, né? Sobre a questão desse tempo que muitas vezes a gente não sabe aproveitar. Vai estar pensando aqui, quando você estava falando, imagine quanto tempo que às vezes eu me dedico construindo uma imagem de mim. Vamos pensar aqui, e quanto tempo que leva para depois eu reconstruir essa imagem, né? E aí eu estou falando isso agora porque a gente tem o tempo sendo o lastro para uma série de outras relações e outros sentimentos também, como o perdão, que a gente já falou, como a tolerância.
como a reinvenção de si mesmo nesse momento tão diferente Sim. do nosso produtivo. Sim. E Sim. olha que, tipo, independente do assunto que a gente fale, ele é um componente diferenciado dentro dessa salada, porque ele determina algumas coisas. Eu assisti, Mal, por muito tempo, uma pessoa que trabalhava comigo criar um paradigma sobre si e uma sobre si que era importante para ele naquele momento de defesa dele, né? Não vou falar especificamente. E aí depois, um dia ele, uma versão qualquer que fez do trabalho, ele se colocou muito bruto, muito pontual, a gente conversou, ele entrou na minha sala e ele começou e não desabou, mas ele falou não era nada daquilo, mas as pessoas só enxergam ele daquela forma. Ele disse, quanto tempo você levou construindo esse papel dentro dessas relações e quanto tempo que você precisa agora para reconstruir uma outra pessoa? A gente faz isso com a gente mesmo ao longo do tempo. Pois é. E o mundo faz a gente também, faz com a gente isso. Exatamente. Porque o mundo nos vê de forma interpretativa, não nos vê na nossa essência. E quanto mais nós somos, mais a nossa essência aparece para o mundo. Pois é, exatamente, cara, sabe? A questão toda é, será que a gente está valorizando a nossa existência, né? Porque, assim, eu assisti Matrix de novo, né? Só que olha lá, olha a diferença do assistir o Matrix lá com 20 anos, 21 anos, para assistir o Matrix hoje. E até recomendamos, né, André, que assistam primeiro o documentário Quanto Tempo o Tempo Tem, para depois assistir Matrix, que olha, vocês vão assistir Matrix com uma outra visão, completamente diferente. Porque a inquietação que fica é o seguinte, será que nós não estamos vivendo justamente numa Matrix criada por nós mesmos, ou melhor, absorvidas por nós mesmos, diante de um cenário que nos leva a esse tipo de absorção? Porque assim, ó, a minha vida, a gente acaba oportunizando dentro da nossa vida diversas situações, né? Porque eu sou responsável por esse controle, então eu acabo oportunizando diversas situações. Mas será que eu não estou me permitindo influenciar ou ser influenciado por um direcionamento dessa vida, de que eu preciso... Olha como são as coisas, eu preciso casar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso estudar na faculdade, eu preciso passar 4 anos nessa faculdade. Peraí, que Matrix é essa? É o que eu quero? Então será que eu estou impulsionado, ou estou me permitindo ser influenciado por essa Matrix? Que acaba sendo um padrão, sendo exigido por uma sociedade, mas que exigência que eu não quero isso. Eu quero ter minha esposa, ter o meu filho, mas eu não quero exatamente do jeito que estão projetando. E a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa quebrar essa Matrix. Não é? Mal, parte da sociologia vai dizer que você não escolhe. A outra parte vai dizer que você escolhe. Eu acho, a psicologia vai dizer que você escolhe, a psicologia vai dizer basicamente que você não escolhe, você é influenciado ou levado a escolher. Você está me escutando, André? Travou aqui para mim. Eu não estou conseguindo te escutar. De mudança do tempo fantástica. Nós estamos experimentando agora, nesse momento, não pelo Cláudia me falou que deu uma travada aí, agora já ficou. A gente vai experimentar e está experimentando um momento ímpar da reestruturação, inclusive do tempo, em razão da mudança do modelo produtivo que nós estamos passando aqui, e isso é uma outra live, e em razão do advento tecnológico. Veja, Mal, antes eu dedicava 12 horas de trabalho para poder conseguir ter uma remuneração. Hoje já tem pessoas que ficam trabalhando por algumas horas e reverberam esse trabalho por tempo, através da tecnologia, por mais horas, e continuam sendo remunerados. Isso tem a
tem um tempo um pouco mais flexível desse ponto de vista produtivo. O tempo está se reconfigurando. O tempo que nós conhecemos e que ainda está muito na nossa cabeça é aquele tempo fracionado necessário para a escola, para a indústria, para o comércio, mas ele está ele está mudando. Começa a refletir sobre, para esse tempo é para mim, esse tempo é para os que eu amo, os meus fraternos, esse tempo é para dedicar a minha reflexão. Está aí, sentar de joelho ali no mato, e está refletindo. É isso. Sim, sim, exatamente. Falou um negócio, exatamente, André. Reuniões. Quantas vezes a gente passa pelo mesmo lugar e a gente passa tão batido que a gente não percebe nada. Um dia que você passa um pouco mais tranquilo, você aproveita o momento presente. E aí você observa coisas que você não viu. Exatamente, André. Exatamente. E assim, né, cara, a gente se move naquilo que a gente acredita, né? Então, se a gente internaliza algumas questões, a gente acaba se movendo, direcionado para aquele movimento, né? E a gente tem que ter cuidado até com o que a gente anda internalizando como verdade, porque a gente acaba depositando a nossa energia, o nosso tempo, investindo o nosso tempo para aquilo. Não é tão simples, né? A gente está acabando, André. O tempo, André, esse tempo chegou. Passa rápido, chegou. Está acabando. E antes de finalizar, eu queria deixar uma frase que eu tinha anotado aqui, que é uma frase de Charlie Brown e Snoopy. Quem nunca assistiu Charlie Brown e Snoopy? Não, é da minha, não é do seu tempo, mas... não é da minha época. Não é não. Olha só, a conversa dos dois, né? Um dia nós vamos morrer, mas em todos os outros dias não. Fantástico, eu entendo que essa frase é fantástica, né? E tem outra de Steve Jobs também, que eu esqueço de colocar, que é o seguinte: se você for viver a sua vida como se fosse o último dia, um dia você estará certo. É muito forte também, né? Um dia você muito forte. Pois é. André, primeiro a gente, né, eu posso falar por André, a gente quer agradecer a participação de todos. Se em algum momento a gente não falou alguma mensagem de vocês, a gente vai rever a live para poder passar. A gente não conseguiu fazer isso no do perdão, mas nesse a gente vai conseguir fazer sim, com fé em Deus. Mal reforçar mais uma vez, tem muitos temas sobre o tempo que a gente não abordou, porque não é possível. Sim. É complicado, é muito complexo. E obviamente, todo interesse a gente pode aprofundar apenas numa vertente, mas eu acho que é complicado demais que você avance numa discussão sobre o tempo num período de uma hora. Sim. O tempo ele é um tema que exigiria até 2 lives, mas vamos pensar isso mais na frente, né? Mais pra frente. Olha só, a gente quer agradecer a participação de todo mundo e se a sensação que vocês tiverem é de que valeu a pena ter investido o tempo de vocês nesse nosso bate-papo, pra gente é o que é o mais importante, porque pra gente valeu muito a pena ter nos preparado durante essas 2 semanas para poder trazer assuntos de relevância, reflexões de relevância, argumentos, verdades, pesquisas, e compartilhar também as verdades de vocês, as inquietações de vocês. Eu, em nome de André, também posso falar por ele, porque a gente é quase que um só. Esse AMMD pegou, né, André? Esse AMMD pegou. Agradecer de coração por mais um momento importante para a vida da gente também, tá? Esse momento é um momento que está mexendo demais com a gente. Daqui a 15 dias nós estaremos novamente aqui oportunizando um novo tema, uma nova reflexão, algo que venha a ser do cotidiano da gente, que de fato venha a mexer com o nosso comportamento, porque essa é a nossa ideia, esse é o nosso bate-papo.